Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 29 de julho de 2025, iníciozinho de tarde de uma terça-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D, ou 3 Dimensões. Ato contínuo agradecendo aos mais de 200 mil views ou visualização que o presente canal obteve desde sua instituição, em especial os novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao presente canal da Cidadania, canal 3D, ou 3 Dimensões. Para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo contudo, para os que estão chegando agora, que o propósito do presente canal é considerado 3D, não à toa, cuja primeira plataforma, você que está chegando agora terá a oportunidade de diariamente assistir com este que estava a falar, que é um advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, atuante nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado, em sede da Justiça Comum Estadual e Federal há mais de 15 anos. Mas no presente canal, em que pese, no primeiro bloco, você tem aí a oportunidade de me ver falar sobre as temáticas mais sensíveis e importantes que vem sendo pacificada pela excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem à época o erudito jurista baiano brasileiro, a saber, Rui Barbosa, disse a mesma ter a faculdade de errar por último. A sorte é que no presente canal, em que pese, você pode contar com a quarta instância, que eu batizei como Tribunal de Cristo, por nele eu creio e nele você deve confiar. Mas no presente canal, em que pese, você diariamente tem aí a oportunidade de me ver falar na primeira plataforma das decisões mais importantes que vem sendo deliberada e pacificada pelo excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, bem como a DPF 779, onde o Supremo Tribunal Federal disse ser inconstitucional o Instituto da Legítima Defesa da Honra, que era utilizado por colegas advogados que atuam na área, com o objetivo de defender naqueles tipos penais de crime de feminicídio, e o Supremo, por bojo da DPF 779, julgaram inconstitucional dado instituto. E falo isso exatamente em razão do índice de feminicídio e de violência doméstica que o mundo está a observar. Mas no presente canal, em que pese, você também tem aí a ADI 59, ADI 5931, onde o Supremo Tribunal Federal, 5941, também permitira a suspensão de passaporte, CNH e até mesmo o direito de participar de concurso público de devedores da Justiça. Você encontra também já publicado no presente canal o vídeo que eu falo sobre as primeiras impressões e avaliações sobre a primeira aplicação da prova do ENAM, que é um exame de proficiência criado pelo CNJ, ou seja, Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de fazer uma espécie de filtro para selecionar aspirantes à magistratura, aspirantes com talento para poder atuar e, por que não dizer, poder participar dos próximos concursos da magistratura de ingresso do primeiro grau, juiz de direito, juiz federal, juiz de trabalho, pois esse exame do ENAM só exige para aqueles que ingressam no primeiro grau. E aí é uma das críticas de caráter pedagógico que eu fiz nos 3 vídeos, pois se o pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco, para não violar o clássico princípio da isonomia formal e material, cujo primeiro é tratar todos igualmente, independente de cor, raça, credo religioso, opção e orientação sexual, e o segundo, a saber, isonomia material, que consiste exatamente em tratar os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade no limite da lei. Mas no presente canal você também encontra aí vídeo onde eu dou dicas na área do direito imobiliário, o que você precisa saber para quem compra e vende um imóvel,
pois eu disse que se o cartório de um lado vende fé pública, o advogado também, em muitas situações, também tem poder que o CPC otorgara para ele da fé pública em documentos que ele subscreve junto nos processos em que ele atua. Mas se de um lado os cartórios vende fé pública, o advogado, com base no artigo 133, vende segurança jurídica, e não atua o artigo 133 da Carta da República de 1988, é pedagógico, no sentido de dizer ser o advogado indispensável à administração da justiça. Está se avizinhando aí o dia do advogado, no próximo mês. Irei fazer aí nos próximos dias um vídeo para não deixar em branco e contextualizar o atual cenário da advocacia no mundo. Mas no primeiro canal, em que pese, você também encontrará vídeo aí onde eu falo como refazer a rota na vida e na advocacia, como tudo está perdido, tudo parece perdido. Existe também aí tucoque, ou seja, como usar os argumentos e palavras adequadas para alçar voo na asa de um querubim do sucesso pessoal, profissional e financeiro. Dito isto, e para que o presente vídeo aula não fique maior do que eu pretendo, pois existe dentre esses aí milhares, dezenas de vídeos já publicados aí, te convido, né, a se inscrever no presente canal. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos. E se ter vontade ao final de cada vídeo, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante, diga o estado em que você está a falar, ou o país, Portugal, pois o algoritmo aqui me informa que tem pessoas que me assistem de Portugal, outros dos Estados Unidos, e dos confins do mundo, pois o YouTube, o algoritmo do YouTube, a plataforma do YouTube é internacional, e os vídeos que posto aqui tem um cordão de ir aos 7 continentes, aos 7 mares, representado pela Estátua da Liberdade, pelos 7 arcos da Estátua da Liberdade e 25 janelas que representam as 25 joias dos Estados Unidos. Mas para que o presente vídeo em tese não fique maior do que eu pretendo, hoje estou voltando aqui para compartilhar um tema que, não obstante parecer simples ou comezinho, mas nos possibilitará fazermos uma grande reflexão acerca desse estado de coisa em que o mundo está a passar. Notadamente, quando o mundo vê aí, assiste de camarote as políticas, desde o dia 20 de janeiro do corrente ano, as políticas nem um pouco ortodoxas, tomadas pelo atual presidente dos Estados Unidos, a saber, Donald Trump, por meio das ameaças de taxação ao mundo, e chegando agora de forma inadequada, de forma ilegítima, e sem nem a menor justa causa ao Brasil, onde os Estados Unidos ameaçando o Brasil aí, até o dia 1º, ou seja, até daqui a 2 dias, taxar todas as exportações do Brasil para os Estados Unidos, simplesmente em razão de o ex-presidente da República, saber, Jair Messias Bolsonaro, está na iminência de ser processado, de ser condenado e que está preso. E agora, como se não bastara, Trump querendo usar como moeda de troca as nossas terras raras, pois terras raras, se a China assume o ranking de primeiro lugar em detenção de terras raras, o Brasil fica em segundo lugar, e Trump querendo se valer da própria torpeza, pois não existe nenhuma justa causa, tampouco legitimidade que mereça destaque, sob a perspectiva do direito econômico e comercial internacional, essa ameaça de taxação. E foi exatamente com base nesses colorários que hoje resolvi criar um presente título, abre aspas, em 3 dimensões. Em 3 dimensões exatamente porque irei falar no respectivo título o atual cenário da guerra de Israel. Irei falar um pouco sobre o maior inimigo de Deus nos dias atuais e também o fundamento jurídico internacional, legal internacional, que vem em tese amparando Trump, Eduardo Bolsonaro e seus aliados a ameaçar o mundo e o Brasil, que é exatamente a lei Magnifique. E fora exatamente com base nessas premissas que escolhi para o título, abre aspas, como entender o fundamento legal
constitucional, sob uma perspectiva do direito internacional, dessa lei magnífica, e o que significa essa lei magnífica, qual foi sua origem, e se é legítima sua aplicação por parte de Trump em ameaçar o mundo com as clássicas e nem um pouco ortodoxa taxação, ameaçando o Brasil até a partir do dia 1º, agora de agosto, daqui a 2 dias, em 50% é o fim do comércio. A sorte é que o Brasil hoje, membro, é parte integrante do BRICS, junto com a Rússia, com a China, com a Índia, Coreia do Sul e mais diversos países, outros países aliados do Oriente Médio. Só o BRICS aí representa aí quase a metade da população mundial de 8 bi. Só a população do BRICS, só a China e a Índia tem quase mais de 41% da população mundial. Então o Brasil tem muitas opções, muitas alternativas para sair desse colonialismo norte-americano. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina que devemos sabermos transformarmos negativo em positivo. Deus nos coloca no Monte Sinai, no Vale da Sombra da Morte, exatamente para aprendermos a enfrentarmos as mais diversas e complexos problemas e aprender a superá-los, ato contínuo, nos dando a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da perseguição, da humilhação, pois aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Onde abundou a graça, superabundará. Onde abundou ou abundar o pecado, superabundará a graça. Isso significa dizer, se Lúcifer, por meio da rebelião de Lúcifer, corromperam 1/3 dos anjos de Deus, Deus continua rígido, 2/3 de anjo, para combater 1/3 de anjo de Satanás. Satanás, como diz Tiago, dele não há verdade, e ele é homicida desde o princípio. E foi exatamente com base nessas premissas que hoje fui motivado a falar do tema como entender a lei magnífica e sua origem. Existe legitimidade de Trump estar usando a mesma para ameaçar o mundo, inclusive o Brasil, querendo usar como moeda de troca as nossas terras raras. É uma conduta nem um pouco ortodoxa sob a perspectiva da ética, da moral, por que não dizer, da força normativa da Constituição. Mas o tema é como entender a lei magnífica e sua origem, à luz do constitucionalismo abusivo, combinado com tons e alcance da guerra de Israel e Hamas, combinado com quem é o maior inimigo de Deus. Muitos aí até dizem, o maior inimigo de Deus é Satanás. Será? Eu ouso em desapontá-lo, pois no final do presente vídeo, e aí te convido a continuar até o final, pois irei comprovar que Satanás não é, em tese, o maior inimigo de Deus. E fora exatamente com base nessas premissas que dou início para buscar resposta e explicação para o primeiro tópico de nosso estudo de hoje, falando exatamente dos contornos e alcance da guerra de Israel, que já vige aí há mais de 2 anos, com mais de 80 mil mortos somente na faixa de Gaza. A faixa de Gaza faz fronteira com Israel, com o Egito, Cisjordânia. Está duelando aí
há pouco mais de 2 anos, naquela verdadeira guerra de titãs entre Hamas escalando para o Líbano do Hezbollah, para a Síria do ex-ditador Bashar al-Assad e chegaram também do Império Persa, ou seja, atual Irã. Mas o fato é que existem diversos vídeos aí onde eu faço cobertura da guerra desde o dia 7 de outubro de 2023, momento em que o grupo terrorista Hamas atacara pelo sul de Israel, notoriamente em Tel Aviv, e no deserto, onde ele estava havendo uma festa, dizimando centenas de pessoas. E aí foi o estopim, foi o fio condutor para o início dessa guerra de titãs entre essas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, com mais de 2,5 bilhões no mundo, somente católico 1,3. O islamismo se aproximando de 1,5, e as estatísticas e prognósticos apontam que o islamismo tende a se igualar ao cristianismo até 2050. A terceira do ranking, não obstante mais antiga, o longínquo a saber, o judaísmo, com cerca de apenas 13 milhões de semitas, judeus, ou judeus, cuja maioria reside exatamente no Estado soberano de Israel. Mas hoje estou voltando aqui, não para propriamente fazer uma cobertura do início dessa guerra, pois existem já diversos vídeos já publicados aí, apenas para atualizar os números, que mais de 80 mil aí, e essa questão humanitária, né? É um verdadeiro genocídio, não obstante muitos, em tese, seriam céticos em aceitar essa drástica realidade da maneira como Israel está dizimando a população palestina, que se sente totalmente à mercê da própria sorte. A população da Palestina, que representa os filisteus, aquele mesmo filisteu, Golias, derrotado pelo rei Davi. Essa população da Palestina, de muçulmanos, xiitas, dividido por xiitas e sunitas, em tese todo xiita é terrorista, mas nem todo sunita é terrorista. Representa também Caim e Abel, representa também os 2 filhos gêmeos de Isaac, fruto da promessa, filho de Abraão, quando Deus dera depois que ele tinha mais de 100 anos, como fruto da aliança, fruto da promessa. E ali na barriga já tinha um duelo entre Esaú, que era o primogênito, não obstante ser gêmeo, mas nasceu primeiro, e Jacó, que é sinônimo de mentiroso, trapaceiro. Então esses palestinos de hoje, os terroristas de hoje, ou seja, os xiitas de hoje, representam em tese esse povo, os filisteus, aqueles mesmos filisteus que roubaram a Arca da Aliança, que se encontra desaparecida até hoje, e aqueles mesmos filisteus que Deus, à época, castigara toda a população, não teve nem criança, nem idoso que ficara livre do castigo de Deus, em razão de ter roubado a Arca da Aliança, que é o trono de Deus aqui na terra, durante o êxodo, os 40 anos em que Moisés peregrinava, logo após a travessia, o resgate dos 400 anos do cativeiro do Egito e a travessia do Mar Vermelho. E os filisteus, a Bíblia nos revela que, em razão de ter roubado a Arca da Aliança, foram acometidos com uma praga, ou seja, uma peste, e por que dizer um castigo de Deus, de hemorroidas, tumores, em todas as regiões genitais. Veja aí. E aí será também uma das razões que vem me motivando a fazer um vídeo e dizer por que tanto índice de hemorroida no mundo. Será que tem a ver com a passagem bíblica em que Deus castigou a população dos filisteus por ter roubado a Arca da Aliança,
com uma verdadeira peste de hemorroida. Se você tem interesse que eu faça, se inscreva no canal, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante. Mas o fato que merece destaque e que me motivaram a falar hoje sobre os cantores e alcances da guerra de Israel foi exatamente um estudo, uma pesquisa contratada pelos Estados Unidos com a cifra de 590 mil dólares para permitir que cientistas, pesquisadores palestinos, pesquisadores americanos e pesquisadores de Israel pesquisassem 168 livros das escolas das crianças, tanto de Israel como da Palestina, para ver as incongruências, ver as omissões e, por que não dizer, as distorções geográficas, históricas, teológicas, em que cada estado vem praticando naquelas escolas. E aí, convido você e recomendo que veja esse estudo que revela dos dois lados, Israel em escala menor e a Palestina em escala, uma gradação bem maior, ensinando as crianças nas escolas a instigar, a destilar ódio um com os outros. E isso é uma conduta nem um pouco ortodoxa, sob a perspectiva da lei de Deus e da lei dos homens. Mas afinal, quando estamos a falar de Israel, se faz extremamente necessário no ponto lembrar que todo esse conflito, todo esse duelo dessa guerra de titãs de Israel, Hamas se estendendo para o Hezbollah do Líbano, onde tem o cedro do Líbano, que representa a bandeira, depois para a Síria, do antigo ex-ditador Bashar al-Assad, e agora chegando no Irã, antiga Pérsia, se dá exatamente razão desse duelo entre essas três religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, islamismo e o judaísmo. E somente sob a perspectiva histórica e sob a perspectiva do direito das agentes, ou seja, do direito internacional, e para quem não sabe, lembro, contudo, que os judeus, por conta da sua ingratidão com Deus, e aí você vai saber, estou dando aqui um spoiler para você descobrir quem é o maior inimigo de Deus, se é realmente Satanás. Satanás é em tese. Mas será que é o maior inimigo de Deus? Estude Hebreus, estude Isaías, estude Ezequiel, estude Daniel, para ver se realmente Satanás, estude a nova e eterna aliança, as três epístolas de Romano a Filemon, do erudito Paulo de Tarso, para você ver se realmente, em toda a cronologia bíblica, Satanás é o maior inimigo de Deus. Eu fiz um vídeo aí falando dos contornos e alcances, quem é o maior inimigo da verdade, e disse, que não é a mentira, e estagnação, e da democracia, que é a falta de diálogo. E hoje estou voltando aqui para dizer, em tese, sem ser o dono da verdade, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, quem é, em tese, o maior inimigo de Deus nos dias atuais. Veja aí, recomendo, o Papa, que inspirou o atual Papa Leão XIV, a saber, Papa Leão XIII, recomendo aí que você estude e leia o exorcismo do Papa Leão XIII. Veja aí, você vai ver quem é o verdadeiro inimigo de Deus. Mas o fato é que os judeus, por conta da ingratidão, e a ingratidão é considerada um dos maiores pecados para Deus, Deus perdoa até o homicida. Um exemplo, Moisés era um assassino, e é aquele homem que Deus foi pedagógico, no sentido de dizer que gostava do seu servo Moisés de tal maneira que ele até, quando ele falava com seu povo, conforme Jó 33, 15, 18, quando existia profeta, ele falava para o seu povo por meio de profetas, por meio de sonhos, imagens, mas ele amava o seu servo Moisés de tal maneira que ele falava com ele mano a mano, e ele já tinha até visto a sua face. Veja aí o quanto
o quanto Deus amava Moisés. Mas o fato é que, em razão da ingratidão, que é considerado um dos maiores pecados para Deus, os judeus não hesitaram tampouco, fizeram a menor cerimônia em ser ingrato com Deus, logo após o resgate do cativeiro de 400 anos. E por que não falar também dos 70 anos da Babilônia, até Deus contratar como advogado o imperador da Pérsia, atual Pérsia, para quem não sabe, hoje é o atual Estado soberano do Irã. E antigo Estado Império dos Medos. Primeiro Império iraniano, aí depois Império Persa e hoje Império iraniano, onde tem reservas de urânio e de plutônio, utilizado na início de 1945 pelo projeto Manhattan para construir a bomba atômica de urânio, ateada em 6 de agosto de 1945 em Hiroshima, e 3 dias depois, ou seja, 3 dias depois, dia 9 de agosto de 1945, a segunda, esta fabricada com plutônio, ateada em Nagasaki, dizimando mais de 210 mil pessoas e deixando poeira radioativa para trás. Mas a Rússia, em 30 de outubro de 1961, fabricaram uma bomba atômica não com urânio, não com plutônio, e sim com um combustível mais letal ainda, saber, o hidrogênio, atingindo um raio de 1.000 quilômetros, apenas a título de teste no mar. Mas a ingratidão do povo, dos hebreus, dos semitas, dos judeus, é que fizeram com que Deus se afastasse do povo por expressivo 400 anos, conhecido na teologia como período interbíblico ou intertestamentário, aquele período em que Deus se afastara do homem, uma espécie de secura espiritual, uma assédia, como defendia Matheus D'Ávila e São Tomás de Aquino, para permitir que o homem ande no Monte Sinai e no Vale da Sombra da Morte, para enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. Algo contínuo nos dando a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa aqueles que se elevam, se exaltam, serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará. Mas o fato é que, em razão dessa ingratidão, os judeus, semitas ou hebreus, se tornaram os maiores inimigos de Deus. E, em razão dessa ingratidão, Deus faz com que os judeus fiquem dispersos, ou seja, espalhados no mundo, sem ter um estado, sem ter um lar, uma casa, por expressivo, quase 100 séculos, ou seja, 2.000 anos. Somente depois de uma intervenção, há mais de 78 anos, por meio da intervenção de um brasileiro gaúcho, a saber, Oswaldo Aranha, que presidiu o Conselho de Segurança da ONU. E ontem, eu vi uma Assembleia da ONU e foi lembrado essa passagem meteórica do nosso brasileiro Oswaldo Aranha. Presidia o Conselho de Segurança da ONU, convidou a autoridade palestina para criar um Estado para cada um, com base no movimento sionismo, que é um movimento criado pelos judeus, por Israel, com o objetivo de criar um Estado para os palestinos e outro para Israel. Ocorre que, não obstante o hercúleo esforço do nosso brasileiro Oswaldo Aranha, convidando a autoridade palestina e a autoridade de Israel para criar um Estado para cada um, em Isis, em 1947, Israel aceita os contornos e alcances da proposta da ONU, com base nesse movimento que ficara conhecido nos anais da história e da teologia como sionismo. E 14 de maio de 1948, ou seja, no ano seguinte, é declarado em Tel Aviv, que é considerado pelos Estados Unidos, México e a Comunidade União Europeia,
como não somente o centro financeiro, como também a capital de Israel. Não obstante, o próprio governo de Israel, notadamente da pessoa do seu primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu, que é muito amigo de Trump, em tese, defender que a capital de Israel, por uma questão meramente religiosa, deve ser Jerusalém, que fica ao norte, onde tem as mesquitas judaicas, islâmicas e cristãs. Mas o fato é que as escolas, segundo esse estudo, patrocinado pelos Estados Unidos com 509 mil dólares, onde participou aí pesquisadores de Israel, pesquisadores da Palestina, pesquisadores dos Estados Unidos, chegaram à conclusão que os livros escolares estão totalmente distorcidos. A geografia, a história, e muitos não constam nem a bandeira. Ou seja, instigando, né, as crianças desde cedo a ser terrorista, e do outro, né, Israel instigando as crianças a odiarem os palestinos. Pois, na verdade, aquelas terras ali sempre pertenceram aos palestinos. E quando estamos a falarmos de Holocausto, aquele logo após a Segunda Guerra Mundial, onde Hitler dizimara mais de 2.000 semitas. Semita, para quem não sabe, é sinônimo de judeu ou hebreus. Então, todo aquele que atenta contra um judeu é antissemita. Hitler entraram para os anais da história como aquele sanguinário que dizimara mais de 6 milhões de judeus no centro de concentração de Auschwitz, 1 e 2, com câmara de gás, esterilização a cru, sem anestesia, exatamente na fronteira da Alemanha, antiga Cracóvia, onde é hoje Polônia, fronteira da Polônia com a Alemanha. E fora criada o Tribunal de Nuremberg, muitos denotam como um tribunal de exceção. Tribunal de exceção, para quem não sabe, é um tribunal criado ad hoc, ou seja, de forma atípica, de forma em tese ilegítima. Não obstante ser ad hoc, né, mas o mérito ele é considerado ad hoc sob a perspectiva de sua criação, mas sob a perspectiva do mérito que se vira exatamente para julgar 12 ou foram 20 oficiais do governo, integrantes do governo do nazismo de Hitler. Mas o fato é que a resolução 181 da ONU de ISO de 1947 reconhecer Israel como Estado independente. E aí você vê aí que Israel tem pouco mais de 78 anos. E mesmo depois desta reunião no Conselho de Segurança da ONU, que conta aí com mais de 78 anos, Israel, os palestinos continuam sem ter um território reconhecido. Dito isto, né, e para que o período individual interno fique maior, irei falar agora um pouco do maior inimigo de Deus. Mas talvez seja melhor, antes de falar do maior inimigo de Deus, finalizar com ele, né, vou falar da lei Magnitsky, utilizada por Trump nas ameaças de taxação ao mundo, México, Canadá, UER, chegando agora no Brasil. Donald Trump, instigado pelo filho do ex-presidente da República, a saber, Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, instigando Trump e conspirando literalmente contra a soberania do Brasil e as instituições democráticas de direito, como o Supremo Tribunal Federal, em razão da iminência de Jair Messias Bolsonaro ser julgado, condenado, quiçá até preso. Não à toa ele já está aí cumprindo medidas cautelares de proibição de se aproximar de embaixadas, de diplomatas, de embaixadores, de falar com seu filho nos Estados Unidos, de utilizar redes sociais, sobretudo com a clássica tornozeleira eletrônica. E muitos aí
fico achando que Alexandre de Moraes é um monstro. Se Alexandre de Moraes fosse um monstro, e aqui eu vou falar sobre a perspectiva jurídica, sobre a perspectiva de um verdadeiro jurista e um advogado constitucionalista que fala conforme a força normativa da Constituição. Se fosse realmente para aplicar a Constituição, a força normativa da Constituição, os pressupostos do artigo 312, né, para a prisão preventiva, saltam os olhos. Então, Alexandre de Moraes está sendo, para além de estar sendo cauteloso, ele também está sendo beneditino. Então, não há o que se falar de abuso de direito, desvio de finalidade, tampouco grave violação a direitos. E aí, para você ter ideia, a lei, o fundamento jurídico que os Estados Unidos, notadamente da pessoa de Trump e o filho de Jair Messias Bolsonaro, sabe, Eduardo Bolsonaro, estão utilizando para ameaçar o Brasil, inclusive querendo usar como moeda de troca nossas terras raras, onde o Brasil é o segundo lugar com essa especiaria. Mas o Brasil não está em negociação. Mais ainda, para alguém que, por meio de bravatas nem um pouco ortodoxa, querendo se valer da própria torpeza. Ninguém pode se valer da própria torpeza, criar uma situação para em ato contínuo querer se tirar proveito dela, seja político, seja econômico, seja financeiro. Mas para você que não sabe, essa lei Magnitsky, então o nome esse nome é um sobrenome russo, teve origem exatamente na Rússia, em razão de um advogado tributarista que vinha investigando as corrupções, né, no governo russo, e ele foi preso, isso e morto em idos de 2009. E como a gente sabe, o mundo sabe, as políticas não um pouco ortodoxas da tirania de Putin. Isso aí ninguém precisa, salta aos olhos. Não à toa ele se reelegera com mais de 87% dos votos dos russos, ameaçando, e todos aqueles oponentes que se opõem a ele. E aí, em razão desse advogado russo chamado Sergei, nome do ministro, atual ministro de Putin, Sergei Magnitsky, um advogado tributarista que vinha investigando, né, e denunciando em tese corrupções, né, na Rússia, fora preso e morto. E aí os Estados Unidos, em idos de 2012, Congresso norte-americano, por um projeto bipolar, um projeto bipartido, aprova a lei com o objetivo de sancionar notadamente ou especificamente a Rússia. Não obstante, e ele foi sancionado sob a égide do governo de Barack Obama. Mas o objetivo, vejam, para você poder entender e você não tirar falsa, não ser enganado aí por várias pessoas, vários vídeos que ficam tentando te induzir a erro, ou seja, a falsa compreensão da realidade. Essa lei foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, notadamente sob a égide do governo de Obama, Barack Obama, com o objetivo de punir países como de Putin, que é um autocrata, que vem aí duelando uma guerra de mais de 3 anos contra a vizinha Ucrânia, sem nenhuma justa causa que mereça destaque. Manda matar seus oponentes políticos. E aí esse caso aqui se viu, né, de estopim. Se viu de fio condutor para o Congresso norte-americano, notadamente em 2012, aprovar a lei Magnitsky, que levaram o nome exatamente do advogado, colega advogado, morto na prisão em 2009, prisão russa. O nome dele era Sergei Magnitsky. Então você está vendo aí a origem. E a respectiva lei foi criada exatamente para sancionar países autocratas, não somente como de Putin, mas
Em 2012 se destinava única e exclusivamente para a Rússia. Salvo o juízo, a partir de 2016 se estenderam para o mundo. Mas mesmo que se estenda para o mundo, a respectiva lei, ela não foi aprovada pela ONU, ela não foi aprovada pelo FMI, ela não foi aprovada pelo OMC, a Organização Mundial do Comércio, e sim pelo Congresso. Nos casos de agentes públicos dos Estados soberanos praticarem corrupção, crime de corrupção, em especial, grave violação a direitos humanos. Eu pergunto, aonde é que está caracterizada a violação do Supremo em direitos humanos? O mundo pôde observar de camarote gravíssimas violações a direitos humanos. Notadamente no período da Covid. Milhares e milhares de pessoas foram mortas por não tomar vacina, induzida a erro. Aí sim, ali teve grave violação de direitos humanos. Mas o governo dos Estados Unidos, que à época era Trump, ele não usou essa lei. Está vendo aí que o pau que bate em Chico não está batendo em Francisco? Mas o fato é que essa lei, grave violação de direitos humanos, eu vou dizer a você o que significa. É pessoas morrerem com falta de oxigênio. Isso aí é grave violação de direitos humanos. Grave violação de direitos humanos é pessoas sendo induzidas ao estado de erro. Tem muitos aí presos, condenados a pena de 3 a 17 anos. Grave violação de direitos humanos sob a perspectiva do direito internacional, sob a perspectiva do artigo 5º, inciso 78 da Carta da República de 88, significa o que Israel vem fazendo na faixa de Gaza. Ali, se não for um genocídio, eu não sei o que mais não. Crianças indefesas, até médicos morrendo por desnutrição. É uma guerra totalmente desproporcional. Um exército de Israel poderoso, considerado o mais poderoso do mundo, deu tecnologia cibernética, segurança cibernética. É uma guerra desproporcional, totalmente desproporcional ao agravo. É claro que não estou aqui para defender terrorista, tampouco para fazer nenhum discurso propositivo, proativo, tampouco apofático de caráter meio político. Não defendo política partidária, tampouco religião partidária. Falo aqui com base em ideias, com base em democracia, com base em políticas públicas, econômicas, internacionais, de inclusão social. Jamais você vai me ver falar aqui tomando partido, política partidária, e tampouco religião partidária, pois isso é nocivo, para não chamar de deletério. Estou falando aqui sobre a perspectiva da verdadeira consciência mítica, cósmica, democrática, jurídica e teológica, que todos devem despertar. E esse é um dos maiores fundamentos, é um dos maiores objetivos e propósitos para esse canal. É ajudar você a despertar sua consciência mítica, cósmica, democrática, jurídica e teológica, para não deixar ser induzido ao estado de erro, que é exatamente a falsa compreensão da realidade. Grave violação de direitos humanos, para além daquela situação de Gaza, pessoas morrendo de fome e metralhadas, foi o Holocausto de Hitler. Gravíssima violação à dignidade da pessoa humana é Hugo Chávez, como ele trata a sua população. Gravíssima violação a direitos humanos, apenas a guisa de informação, é o que a Coreia do Norte faz, aliado de Putin, usando seus homens, soldados, enviados para a guerra para lutar contra a Ucrânia, usando como cobaia para atrair os drones, e no momento em que os drones eles são atraídos pelos drones, existe uma elite lá para bater os drones e o coreano, que vão para a guerra sem saber que está indo. Isso é grave. Isso aí é gravíssimo, violação de direitos humanos. Agora, onde é que está a gravíssima violação de direitos humanos, tampouco crime de corrupção, nas decisões em que, na condução do processo de Alexandre de Moraes, em relação ao processo do ex-presidente da República, saber, Jair Messias Bolsonaro. Sinceramente,
salvo as pessoas que, em tese, a única coisa que, em tese, é porque a gente precisa também saber que as Cortes Supremas, elas têm uma dogmática de julgar diversamente de um juiz de primeiro grau, de segundo, com base no civilau, que tem um vídeo aí também que eu digo, como a dogmática constitucional influencia as decisões do STF e das demais cortes dos Estados Unidos, França, Israel, e não à toa nem Israel sequer, não obstante ter sido instituída a sua independência desde 1948, até hoje não se tem notícia de Israel ter instituído sua primeira Carta da República Federal. E as decisões de lá e o controle de constitucionalidade é feito com base no clássico princípio sensível da razoabilidade. E as decisões que não somente o Brasil toma, a Corte Suprema do Supremo toma, como dos Estados Unidos, da França, de Israel, é com base no civilau e no comolau. Comolau com base em precedentes. Ambos são legítimos. Então a gente precisa entender isso para não abusar de direito, pois quem abusa de direito comete ato ilícito. Você já viu aí o que significa gravíssima violação de direitos humanos? Onde é que está presente? E ainda, e vou para além, ainda que estivesse presente crime de corrupção por Alexandre de Moraes no Supremo e combinado com gravíssimas violações de direitos humanos, você não pode se valer da própria torpeza. Você dá causa, quem foi que deu causa a essa taxação, essa ameaça de taxação de 50% no Brasil? Foi Bolsonaro e seu filho, e Trump. Como é que ele agora quer se valer da própria torpeza e, para além disso, pasme-se, querer usar como moeda de troca, se apropriar, por que não dizer roubar? Isso é um roubo, isso é a mão armada. Roubo é a mão armada, diferente de furto. É um roubo mesmo. Querer se apropriar de nossas terras raras e de nossa soberania, que não está em jogo. Você viu aí a diferença? A diferença de gravíssima violação de direitos humanos? Gravíssima violação de direitos humanos foi a Lei Maria da Penha, que ela apanhava todo dia do marido até ficar paraplégica. Isso é gravíssima violação. E as pessoas que morreram na pandemia por falta do oxigênio. Isso é gravíssimo. E por que Trump não usou a lei Magnitsky? Isso não é um paradoxo? E mesmo que em tese, repita-se, mesmo que em tese, Alexandre de Moraes, o Supremo, estivesse cometendo violação de direitos humanos e crime de corrupção, que eu não vejo em nenhuma das hipóteses, ele não poderia se valer da própria torpeza em querer combater um crime, cometendo um crime mais grave ainda, querer se apropriar da soberania nacional, atentar contra o Estado de Direito, contra as instituições democráticas de direito, em especial nas nossas terras raras. Isso é uma coisa que não existe. Isso é uma coisa anacrônica, que não existe, e pelo menos sob a perspectiva da força normativa da Constituição, da ética e da moral, jamais deve existir. Então você entendeu aí o que significa realmente violação, grave violação de direitos humanos e crime de corrupção. Razão pela qual passo a deliberar para concluir acerca de quem é o real e verdadeiro inimigo de Deus. Se a gente olha para Tiago 4,4, Tiago, o irmão terreno de Jesus, ele nos dá de forma pedagógica um conceito de quem são realmente os literários inimigos de Deus. Primeiro, Satanás, aquele que Tiago diz, Satanás, dele não há verdade, e ele é homicida desde o princípio. Satanás é representado por Lúcifer. Mas lá em Tiago 4,4, o mesmo também é pedagógico, dizer o segundo, denominar o segundo inimigo de Deus, a saber, o mundo, que representa a conduta ética e moral do homem, o homem lilista. E ele conclui dizendo, falando do terceiro inimigo de Deus, que é a carne, que representa a natureza, a nossa natureza pecaminosa. Mesmo quando nos confessamos, ato contínuo,
Já começamos a pecar. E aí eu gosto muito da teologia, da tese da soberania divina de Deus, defendida pelos calvinistas, notadamente na pessoa de João Calvino. Quando diz que o homem nasceu perverso de tal maneira que todo esforço que ele fizer será em vão. E quando a gente vai ver no latim o que significa o termo perverso, é aquilo de mais odioso, de mais nocivo, de mais deletério, de mais desumano que o homem pode praticar. Como, por exemplo, deixar faltar oxigênio na pandemia, matar o povo da faixa de Gaza de fome, de mísseis, de metralhadora, atentar contra o povo da Rússia, a nação, a população da Rússia, no caso da Rússia, atentar contra a integridade física e humanitária da população da Coreia do Norte, tirania da América do Sul, da Venezuela, etc. Isso aí consiste exatamente em violar direitos humanos. Não obstante Tiago coloque Satanás, o mundo e a carne como os maiores inimigos de Deus, quando a gente vai lá quando a gente vai para os contornos e alcances da nova e eterna aliança, existe algo que merece destaque. Quando a gente vê aquela última Santa Ceia, onde Jesus lavava os pés de seus discípulos, e aí ele diz para aquele que iria trair, a saber, Judas Iscariotes, e chama ele de amigo, meu amigo. Por quem Jesus chamou Judas Iscariotes de meu amigo? Judas Iscariotes, naquele momento, não obstante ele ser martirizado pelo mundo de forma inadequada, ignorante, mas ele ali tinha um propósito de fazer cumprir a lei de Deus. E aí, naquele momento, Jesus, que é Deus, ele é a parte, ele é o Deus Filho, ele disse 3 vezes, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o único, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje sempre, amém, lá em Apocalipse. Então ele lá na Santa Ceia, na última lavagem de pés, ele permitiu que Judas fosse tomado por Satanás. E quando Jesus, pois ele sabia e sabe, há de eterno, que ele é Deus, Pai, Deus Filho, Deus Poder, Deus Espírito Santo, que Judas seria um herói para contribuir com o seu projeto de remissão por meio da sua inefável crucificação, ulterior ressurreição no 3º dia. A cortina caiu e o véu se rasgou. E doravante, cada um não precisa mais de intermediário para falar com o Todo-Poderoso. O trono dele poderá estar dentro de nossos corações. Então, sob essa perspectiva, e quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, Isaías, Deus é pedagógico. Quando se dirige para os hebreus, para os judeus, que chamam de povo perverso, povo cruel. Quem foi que condenou, processou, condenou e crucificou Jesus? Foi Roma? Em tese, não. Roma, na verdade, era o maior inimigo de Deus? Em tese, não. Eram os próprios judeus, o povo escolhido por ele. Então, quem é o maior inimigo de Deus? É Satanás? Ou é o próprio homem? Pois Satanás é utilizado por Deus. Recomendo aí a leitura do exorcismo do ex-papa Leão XIII, que inspirou o atual Leão XIV. Quando Jesus fora crucificado na cruz, ele remontando lá aqueles 3 dias que o profeta Jonas passou na boca de um peixe, ele havia dito que iria passar, assim como Jonas passou 3 dias na boca de um peixe, o Filho do Homem iria morrer e iria passar 3 dias nas profundezas da terra, lá nos Hades, no Sheol. E a primeira coisa que ele fez lá foi tomar a chave da morte
de Satanás. Doravante, Satanás só age quando ele permite. E hoje, não à toa, existem passagens bíblicas aí que diz que Satanás tem livre acesso a Deus. E quando você vai ver o exorcismo de Leão, do ex-papa Leão XIII, ele é pedagógico, se dirigindo para Todo-Poderoso, o anjo arcanjo, e Jesus disse, não, vou deixar que Satanás atente contra a igreja por muito tempo ainda, muitos anos. Está vendo aí? Quem é o inimigo de Deus? Quem é o maior inimigo de Deus? Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou do trono de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo. Para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Mesmo ele sendo Deus, ele descer a profundeza, ele descer ao ponto mais baixo da terra, a saber, o Hades e o Sheol. E 3 dias após, subira ao ponto mais alto do universo, a saber, o colo de Abraão, sinônimo de terceiro céu. Então eu pergunto, quem é o maior inimigo de Deus? Será Satanás? Ou é a conduta deletéria do homem, revestida de ingratidão, de cegueira espiritual, de egoísmo? Quem no mundo pratica gravíssimas violações de direitos humanos? Quem no mundo pratica os mais nocivos e deletérios crimes de corrupção? Razão pela qual finalizo para este temático no sentido de dizer que a palavra de Deus é um punhal de 2 gumes, ou seja, o mesmo fogo consumidor do Todo-Poderoso, que tem um condão de libertar, curar e salvar, ao revés, se não bem utilizado naquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, por via reflexa, terá o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, vou ficando por aqui. Não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz não demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, para ajudar a nossa compreensão e evitarmos que sejamos induzidos ao estado de erro, ou seja, a falsa compreensão da realidade. Se gostar do Bento Vídeo, se inscreva no canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho, diga o estado em que está a falar, o país, e sinta a vontade de deixar seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima, fique com Deus.